Boa noite! Que saudade de falar esse boa noite! Hoje nós vamos falar sobre frustrações. Vamos chegando por aqui, esperando todas as pessoas que se dispuserem a falar sobre isso, a refletir junto comigo, a participar, trazendo perguntas. Boas-vindas! Vamos lá. Vocês sabem que eu tava já há muito tempo sem fazer live, né? Aí semana passada eu fui convidada por uma querida para participar de um encontro de uma escola. E aí foi ao vivo, foi tão gostoso, eu fiquei me sentindo tão feliz em participar. Falei, ai, tava sentindo saudade, não tava nem sabendo. Boa noite, gente linda, Lari, Sara, Bru, já chegando por aqui. Amabile, bem-vinda. Amabile, é você que esteve lá na escola hoje? Será? Se foi, me dá um oizinho aqui. Então, eu tava falando que eu tava morrendo de saudade, né? De fazer live. Mas vocês sabem que esta também é uma frustração que eu tenho que lidar. Porque eu quero fazer tantas coisas. E aí, esse tempo em que a gente está vivendo, né? Cheio de tantas pressões e de tantos limites, eu também passei a aceitar a realidade. Gente, o meu celular começa a falar do nada comigo, essa Siri maluca. Bem-vinda, Lari, Daiane, Nayara, ai que bom! Casa Rosa Filmes, boas-vindas a todas vocês. Sabe que eu queria... Ai, prima! Verdade, minha prima tá escrevendo aqui pra mim que a gente precisa marcar. Nossa, verdade. Só que pra eu marcar com você, acho que é mais fácil até, porque é durante o dia, né? À noite eu tenho que ter toda uma dinâmica de organização. Coloquei os meninos pra dormir. Às vezes o Diogo também tem vários compromissos à noite. A gente vai se acertando. Eu tenho alguns atendimentos também que faço à noite. E vocês estão sabendo que eu tô fazendo psicologia de manhã? Então, mas essa invenção maravilhosa. Eu tô curtindo até esse processo de voltar para a faculdade, tenho trabalho para fazer. Depois que eu acabar essa live, aliás, de fazer a live, eu devia estar fazendo trabalho na faculdade, mas eu não aguento. Ai, ai. Ai, é de manhã, prima, café da manhã, que delícia. Vamos marcar? Semana que vem eu tô mais tranquila. Aí a gente marca. E eu tô aqui conversando, batendo um papinho com vocês, para esperar um pouquinho o pessoal chegar, tá? Sabe o que eu queria contar para quem tá por aqui? Vocês sabem que nesse mês eu fiquei com uma pele um pouquinho melhor, porque eu segui uma dica de uma pessoa que me acompanha aqui no Insta, que era para eu usar um óleo essencial de Tea Tree, quem sabe escreve o nome, Malaleuca, é isso? Uma gotinha junto com óleo de rosa mosquita. Vocês acreditam que a minha pele tá melhor? Eu tô tão feliz por isso. E fiquei mais feliz ainda porque recebi essa dica aqui. Fiquei super contente. Oi, Di. Oi, amor. E aí, quem quiser mais essa dica, eu vou encontrar o nome da seguidora. Se ela estiver por aqui também, me dá um alô. E aí, ela trabalha com os óleos essenciais. Acho que ela vende também. E me deu essa dicona super boa. Mas bora falar então sobre frustração? Que tempo é esse, hein? E quando a frustração, esse é o título da nossa live. Aliás, deixa eu escrever aqui, ó. E quando a dificuldade para lidar com frustrações também é nossa. A Bru tá escrevendo malaleuca, eu acho que é isso, né? Sabe por que eu coloquei esse título de live? Porque é o seguinte, vocês que estão por aqui talvez saibam que eu faço atendimentos familiares, né? Atendimentos a famílias, como orientadora familiar, como educadora parental e também como terapeuta transpessoal. Atendo casais, atendo a mãe ou o pai, geralmente a mãe representando toda a família, as dinâmicas, os dilemas familiares.
chegam para o meu atendimento. E aí é muito, muito, muito comum que a gente venha falando a respeito das frustrações das crianças nesses atendimentos. Eu também atendo as famílias da escola quando elas precisam a respeito de alguma orientação sobre o desenvolvimento da criança, e é muito comum aparecer essa temática. Além disso, quando eu faço algumas partilhas aqui, faz tempo que eu não venho partilhando, né? Mas enfim, no conteúdo todo que eu já partilhei, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto aqui no Instagram, às vezes alguns inscritos meus aqui para o YouTube ou para um blog antigo que eu tenho, falo muito sobre isso, sobre como as crianças vivenciam as frustrações, como a gente pode aprender a lidar com as frustrações das crianças. Mas nunca me ocorre tanto de falar sobre a maneira como nós adultos lidamos com as frustrações. E a gente se incomoda tanto com as expressões das crianças, especialmente com aquelas que vêm por meio da birra, né? Que a gente assim chama, a birra da criança. Nossa, que dificuldade, que intolerância que ela tem para lidar com a frustração. E isso vai dando uma pista pra gente do quanto nós temos muita dificuldade também. E quando a criança expressa daquele jeito que a gente não consegue expressar ou não pode, porque socialmente não é aceito, então aquilo dá uma raiva na gente. E a gente olha para aquela criança, mesmo sem se dar conta, você fala, poxa, que vontade tenho eu de bater meu pezinho no chão, que vontade tenho eu de me jogar no chão e chorar até a baba escorrer, que vontade tenho eu de gritar, de dizer que não quero, que não gosto, que não aceito. E como a gente vai embotando todos esses nossos desejos, como a gente vai embotando a nossa autenticidade na expressão, e a criança está lá vivenciando isso plenamente, a plenos pulmões, né? Então, muitas vezes isso reflete essa nossa incapacidade também de lidar com a expressão da frustração. E a gente até acha que nem tem, ou então, enfim, não reconhece toda a irritabilidade que nós temos no dia a dia. Muitas pessoas vivem assim, que nem aqueles cachorrinhos que ficam bravos e resmungando assim no portão, para qualquer coisa, tá mostrando os dentinhos, mas não são explosões explícitas. E aí nem sabe que aquilo tudo, aquele mau humor constante, vem de muitas frustrações. Então, por isso que eu achei bacana trazer essa temática, porque tenho vivido algumas percepções aqui no meu ambiente familiar e no ambiente profissional, como já disse, e tenho percebido que muitas vezes a gente não dá nome a esse sentimento. Esse sentimento que é tão, 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 tão presente para nós, mas que fica aí. Nossa, como se ele não tivesse lugar de existir na nossa consciência, né, na nossa autopercepção, mas ele está aqui perpassando todas as nossas relações. Então eu vou fazer aqui uma árvore genealógica da frustração, tá bom? Essa dita cuja, que é um sentimento muito elaborado, por sinal, e também muito automático, que nos leva a algumas reações, é um sentimento que tem uma mãe. A mãe, aliás, desculpa, que tem uma filha. Vou começar da filha, tá? Então, ali a frustração, sentimento. A filha da frustração Ai, gente, calma. Vou voltar. A frustração, ela é filha, sim. Eu vou começar da mãe dela, tá? Ela é filha do desejo e filha da expectativa. Os orientais dizem que a causa do nosso sofrimento é a expectativa, é o desejo. Uma das causas, o medo também. Então, essa dita cuja, ela nasce de um desejo. Seres humanos são seres desejantes. E que bom, porque isso demonstra a nossa vivacidade. Aliás, quando a gente deixa de desejar, a gente pode estar vivenciando um processo depressivo. Então, aquela apatia completa, opa, sinal de alerta. Então, ser desejante é normal, é comum, é aceitável. E não ser desejante não é que é anormal, é muito mais comum do que a gente imagina. Não gosto nem de usar essa palavra que usei, né, para classificar que ser desejante é anormal, então o contrário é ser anormal? Não, vamos deixar isso em outro plano. Então, é comum que a gente deseje. Isso faz parte da nossa vivacidade, da nossa expressão humana. E aí, quando eu desejo e tenho uma expectativa
e essa expectativa e esse desejo não podem ser atendidos por determinadas circunstâncias, então há a frustração. Por isso que eu disse que a frustração é filha do desejo e filha da expectativa, desse casamento de desejo e expectativa. E aí ela tem uma mãe também, que é, aliás, desculpa, gente, tô confusa, hein? Isso é o quê? Tempo sem fazer live? Fiquei confusinha? Vamos voltar. Ela é a mãe da raiva. Trabalhar com árvore genealógica nunca é muito simples, né? A gente se confunde mesmo. Depois eu recapitulo, tá? Mas a frustração é a mãe da raiva. Porque quando a gente tem ali o desejo e a expectativa, e aí ela nasce, a frustração decorreu desta mãezinha aí, da expectativa e do desejo. Aí ela nasce como frustração e quando ela tá ali vivenciada pelo humano, ela faz gerar, brotar a raiva. E quando a gente passa bastante tempo na raiva por causa da frustração, geralmente vai nascer a tristeza. Então, a frustração é a avó da tristeza. Vocês estão entendendo? Se ela é a mãe da raiva e a tristeza é filha dessa raiva, bom, então olha que árvore genealógica que traz assim uma tensão interna. Quando a gente está vivendo frustração, a gente fica num processo interno esse de resmungo, sabe? De rangendo os dentes, querendo ou fervilhando, querendo não, né? Mas fervilhando por dentro. E essa tal da frustração, ela sempre nasce em relação. Vocês viram os relacionamentos todos dela, né? Tanto com a expectativa, quanto com o desejo, quanto com a raiva, quanto com a tristeza. Mas ela nasce sempre em relação, ou comigo mesma, ou com o outro, ou com alguma coisa, ou com alguma circunstância. Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente tem um contexto histórico, social, político, familiar, tem tantas coisas acontecendo que esses contextos favorecem uma sensação constante de como se a gente estivesse assim, o tempo todo lidando com os limites. Não é só uma sensação, na verdade é uma realidade. A realidade atual tem nos pressionado com muitos limites, assim como quando a criança está ali em torno dos seus 2 anos e ela quer existir, ela tem o desejo forte de existir como gente, como pessoa inteira, e ela encontra limite em si mesma, porque ela quer subir em determinado lugar e ainda ela não consegue. Ou alguém não deixa, então o limite em relação ao outro, ou o limite em relação a alguma circunstância, porque ela quer brincar lá no quintal, mas está chovendo, ou o limite em relação a algum brinquedo que ela quer brincar, mas não consegue, o brinquedo quebrou, o brinquedo não está como ela espera. Então a criança pequena vivencia isso em relação a ela mesma, ao outro, a uma circunstância, a uma coisa, e nós também. Exatamente da mesma maneira. E aí a gente, então, enquanto aqui, uma pessoa adulta, nossa, eu reconheço os meus potenciais. A criança pequena também. Ela só se frustra porque ela tem desejo em relação à própria potência. Eu reconheço que eu quero fazer determinada coisa porque eu posso. Tá, mas nem tudo que eu quero, eu posso. Então, ainda que eu acredite que posso, que eu tenha essa autoconfiança, sim, eu posso, eu consigo, eu vou dar conta. E quando a gente barra em alguma circunstância que é incondicionada, sabe? Assim, eu não tenho, nossa, ela apareceu, e aí? Ela tá por aqui. Eu não tenho uma escolha, como esse momento que nós estamos vivendo. A gente não está escolhendo viver esse contexto, mas a gente está vivendo, porque a vida está trazendo isso pra gente. E a gente ainda pode ter frustração em relação à vida também, em relação a isso que é esse momento que nós estamos vivendo, como chamando de vida. Né? Então é importante reconhecer onde que ela está localizada. Né? Se eu falei dessa árvore genealógica dela, ela tem uma morada. Ela não está morando só dentro de cada pessoa, ela está morando nesse espaço entre as pessoas também. E esses espaços que são limitantes, que são barreiras, em relação à criança, quando a gente fala de criança pequena, é muito fácil entender, né? Que essas barreiras que ela tem que lidar, tanto em relação a si, ao outro, ao mundo e às circunstâncias, essas coisas, são barreiras que ajudam a criança a crescer, a desenvolver-se, a
a desenvolver a autonomia, a desenvolver também um processo de socialização, porque os limites eles servem para tanto prover segurança quanto para socializar. Para a criança isso é fácil entender, né? Tanto que a gente diz muito, os educadores vão dizer muito assim, da importância das crianças lidarem com frustrações e dos pais não impedirem que elas lidem com as frustrações, dos pais não também forçar a barra, porque isso é desnecessário, a gente ter que forçar a barra da frustração, porque o mundo a gente não precisa contribuir para que as crianças lidem com frustração, porque a vida é frustrante para ela, naturalmente, né? Então, por que eu digo isso? Porque algumas pessoas acabam entendendo que é importante frustrar e elas forçam a barra. Quando podem dizer sim, dizem não, só porque precisam educar. Então, aí é bobagem, né? Deixar para dizer o não quando realmente precisa. E aí é fácil a gente entender a importância disso em relação à criança, mas a importância disso em relação a nós, adultos? Se a gente fizer uma transposição, então, já que o limite e a frustração, ela vai prover segurança e sociabilização, também para nós. Será? É, assim é. Porque o convívio social vai exigir que a gente não só atenda aos próprios desejos e expectativas, mas sim estabeleça uma relação com o outro. Porque você imagina, no mundo, se cada pessoa tiver o próprio desejo atendido o tempo todo, como é que a gente ia conviver? A gente ia viver, mas como ia conviver? Estar em convívio com o outro. Então, a frustração tem uma função, por mais desconfortável que ela seja, por mais aterrorizante que ela seja, ela tem uma função. E a gente perceber essa função ajuda a gente a aprender a lidar com ela. Não significa que porque eu entendi a função dela, que na hora que ela me tomar mesmo pelo corpo, quando ela me atravessar pelo corpo, pronto, eu já entendi porque ela é importante na minha vida. Não. Agora, se nós estamos aqui num momento sem ter a pressão da frustração sobre nós, podendo conversar sobre ela, a gente avança em autoconsciência, né? Então, é importante perceber que às vezes essa sensação de mola encolhida, que nem diz Lulu Santos, né, na música, que a gente está vivendo nesse tempo, vai exacerbar os limites e vai exacerbar a nossa frustração ou a quantidade de frustrações que a gente vai lidando no nosso cotidiano, né? Então, antes da pandemia, por mais que todo mundo vivia frustração, é claro, né? Isso faz parte da vida, mas a quantidade e a dimensão que a frustração toma agora, por conta da barreira de não poder conviver com a quantidade de pessoas que a gente quer conviver, por não poder tocar nas pessoas, por estar sempre circundado pelo medo, pela tragédia, pela morte. Então, são tantos desejos e às vezes alguns desejos que a gente até pode atender, realizar. Alguns desejos, eu tenho percebido também em alguns atendimentos terapêuticos, que algumas pessoas podem realizar desejos, mas elas sentem culpa. Porque como está num tempo em que ninguém está podendo, ou enfim, generalizando assim, mas muita gente está em sofrimento explícito, real, por conta da vulnerabilidade toda social que a gente vive agora, então a pessoa pode realizar, por exemplo, ela tá com um carro e ela quer trocar de carro, e de repente ela não teve nenhum prejuízo por causa da pandemia, os negócios andam bem, ou ela tá empregada, ou enfim, ela tem condição de trocar o carro, mas tem muita gente que nesse momento fica, poxa, mas será que é momento de trocar o carro? Nossa, mas eu tenho que adiar essa gratificação porque não estamos num bom momento. Mas talvez ela esteja num bom momento, ainda que a sociedade como um todo não esteja. Então também tem acontecido muito esse sentimento de culpa, e aí é uma forçação de barra da frustração, né? Então, que nem eu falei, que não precisa fazer isso em relação à criança, porque ela já vai lidar naturalmente com tantas frustrações, em relação a si também. Não sei, é claro que eu não estou dizendo para agir de maneira irresponsável, mas de repente, se a pessoa pode realizar alguns desejos, não deixar-se levar pela culpa por um impedimento que não é real, né? Porque também, senão, ela vive numa fantasia de que não posso, eu tenho que viver numa escassez que não tem relação com a realidade dela. Então, isso é importante também reconhecer. Tem um aspecto que a gente está vivendo agora, que é esse impedimento da gente viver. Vocês já devem ter ouvido falar isso várias vezes em vários ambientes, que a gente está impedido de viver. Não só ouvido, né, mas estamos vivendo
a impossibilidade de vivenciar as válvulas de escape, de ter os encontros com os amigos, de poder tomar novos ares em relação às crianças, quem tem filhos, né? Porque antes a gente podia, vamos deixar aqui com os avós e dar uma viajadinha, vamos deixar com os avós e ir num barzinho enquanto casal, e agora ou no cinema, vamos comer fora. E agora a gente tem também tantos limites desses, né? O que tem aumentado muito para muitas mães e pais é uma sensação constante de frustração em relação aos filhos, como se os filhos não estivessem atendendo às expectativas, porque a gente tem muitas expectativas sobre as crianças, né? A gente espera muitas vezes que elas ajam como se elas tivessem mais idade, mais compreensão, mais possibilidades, desconsiderando que elas também estão vivendo nesse tempo de mais limites do que já são próprios à fase do desenvolvimento delas. Então, é verdade que nós estamos com essa frustração exacerbada. No entanto, eu vou dizer agora como mãe, se tem função mais frustrante do que a função materna, eu tô para conhecer. Porque é verdade que desde que a gente vida há o nascimento de um bebê no imaginário, que quando esse bebê real vai nascer, ele não corresponde. Aquele bebê da cabeça já não é o bebê real, frustração aí. Aí depois esse bebê vai crescendo e a gente vai tendo que lidar com esse que é um desconhecido e nós vamos ter que conhecer essa pessoa. E aí essa pessoa é uma pessoa que vem para o mundo com uma novidade. E nem sempre eu estou querendo lidar com essa novidade, eu estou sabendo lidar com essa novidade. E aí a criança não corresponde às nossas expectativas em relação aos nossos investimentos, porque o investimento educativo ele é processual, nós vamos levar uma vida enquanto na função materna e paterna, investindo amor no próximo, que é o nosso filho, nossa filha. E ainda assim, nunca essa conta vai fechar em relação ao investimento. Você nunca vai poder pegar de volta, sacar tudo aquilo que você doou. E esse é o processo mesmo da vida. Então é muito frustrante você investir amor e educação numa criança que vai devolver falta de respeito, falta de educação, birra, as vivências naturais da criança, que vai te devolver um não, eu não gosto de você, eu não quero assim, eu não vou fazer o que você quer. Às vezes ela vai falar explicitamente, às vezes tem uma passividade na resistência, mas tem uma resistência. Então é muito, muito frustrante criar um filho, uma filha, né? Então filhos, quem tem vários sabe. E aí é necessário a gente criar espaço também para falar sobre isso. É frustrante sim, não adianta romantizar, dourar a pílula da maternidade, da paternidade, dizer, sempre é um amor descomunal, é um amor que a gente vai construir, porque não é assim dado, não é gratuito, porque simplesmente engravidou, nasceu, já ama. É um amor que se constrói em relação. E estar em relação com o outro é também estar o tempo todo lidando com frustração. Porque eu não disse que a frustração se dá em relação? Mas eu disse também que ela tem uma função, não tem? Que é dar segurança pra gente e é prover segurança e é socializar. Então a gente aprende nesse contexto a conviver com a criança, conviver com o parceiro, com a parceira de trabalho, com as pessoas ao nosso redor. E isso faz parte do crescimento, faz parte da nossa vida, é inerente à vida, tanto da criança quanto à vida do adulto. Ainda antes de começar a live, os meninos aqui jantando comigo, e aí a gente falando um pouquinho sobre... o Pedro estava comendo uma carninha assim, um espetinho de frango. Aí ele olhou o espeto e falou, jamais eu queria ser um frango. Ele tem sentido assim em relação à carne. A gente come carne aqui em casa, mas às vezes ele lembra do animal e ele sente mal por estar comendo. Aí ele falou, você ia querer ser um frango? Eu falei, não. Nesse momento, eu tava querendo mesmo era ser uma pedra, uma ametista. Isso aqui, ó, uma ametista. Aí ele fez assim, por que ametista? Eu falei, porque a ametista, ela eleva as pessoas espiritualmente, ela conecta a gente com a intuição. Eu queria ser essa pedra. Ele fez uma cara assim, ai, nada a ver. Mas eu tô realmente tão exausta de um tantão de coisas que eu tava querendo ser pedra, você entende? Se eu pudesse nascer de novo como pedra, eu acho que eu queria realmente ser essa ametista.
E a gente tem que entender que essa tal da frustração vai fazer parte da vida do humano mesmo, em qualquer circunstância. E então, nesse momento que a gente está vivendo, mais ainda. E aí, já que nós estamos aqui falando dessa dita cuja, vamos para um caminho assim sobre como então lidar com elas? Quem já acompanha as minhas lives há algum tempo, quando eu fazia com frequência, sempre sabe que no final assim tem algumas dicas, tem alguns pontos que didaticamente eu vou organizando mais para a gente poder aprender em companhia e não porque realmente os passos devem ser seguidos como uma receita de bolo, né? Mas é o seguinte... Quando a frustração chega, agora que você já está sabendo que ela vem de um desejo não correspondido, geralmente os desejos que não são correspondidos, aprendi isso com o André Prudente, numa formação que a gente faz lá no Viver Presente, ele diz assim, que os desejos não atendidos, eles geram frustração, fato. Agora, necessidades, quando não atendidas, elas têm prejuízo para a nossa saúde integral. Por exemplo, eu tenho um desejo agora de comer um chocolate. Se eu não comer esse chocolate, eu vou ter uma frustração. Poxa vida, queria tanto um chocolate, não tem chocolate, frustração. Mas não vou, não vai me fazer nenhum mal, não vai me causar nenhum dano, evidente. Claro, vai me causar aquela tensão interna que a frustração causa. Eu vou sentir raiva, depois se eu ficar muito tempo sem um chocolate, eu posso sentir até a tristeza. Mas, se eu tiver uma necessidade de me alimentar, de alimentação mesmo, não só porque eu tô com um desejo, uma vontade de chocolate, mas sim eu estou com fome, aí essa necessidade não atendida vai me gerar um prejuízo de saúde. E é importante a gente reconhecer quando eu tenho um desejo e quando eu tenho uma necessidade, porque é possível aprender a suportar não ter os desejos atendidos o tempo todo. É possível. Algumas pessoas vêm de fábrica com mais tolerância. Outras pessoas tiveram uma educação que favoreceu. No entanto, não dá para a gente colocar tudo na conta da educação. Teve gente que realmente teve uma infância que favoreceu que lidasse com frustrações, até porque, por exemplo, naturalmente o ambiente era adverso, né? Então lidava com limites naturais e a pessoa que uma situação assim, geralmente, não é regra, mas geralmente desenvolve mais resiliência, é fato. Aí, ela cresce e vive num mundo, num tempo como esse que a gente está vivendo, numa sociedade de consumo. E aí surge Orkut, nos anos 2000, aí surge Facebook um pouco mais pra frente, aí surge Instagram, TikTok, Snapchat antes, né? Instagram, TikTok, YouTube com vários tutoriais, com várias coisas, televisão bombardeando de alerta para o consumo. E a gente que tinha certa tolerância para a frustração, imersa numa sociedade que bombardeia a gente para que nós nos tornamos um ser desejante, assim, em nível master, blaster, aí é claro que aquela minha tolerância, ela vai ficando abalada, né? Porque aí eu abro o Instagram, todo mundo tá viajando, todo mundo, é assim que a gente sente, porque é todo mundo que tá no feed. Todo mundo tá viajando, todo mundo tem um filho maravilhoso, as crianças maravilhosas, sabe educar crianças, as crianças estão sempre sorrindo na foto. Aí eu vou tirar uma foto de família, não sai uma que presta, porque os meus não sorriem. Entendeu como que é? Aí todo mundo tá de carro novo, todo mundo tá de emprego bom, todo mundo tá feliz. Então isso faz com que a gente vá desenvolvendo um grau, um nível exagerado de desejo. E aí o ponto é esse, não é só lidar com a frustração, é lidar com o excesso de desejo. Tudo que é excesso não é prejudicial, a gente não aprendeu isso desde as nossas avós? Então o excesso de desejo é muito ruim, assim como a falta do desejo. Então esses extremos, não tenho desejo nenhum por mim, tanto faz, a vida pode acabar agora. Tem gente que tá assim. Então essa falta completa ou o nível master blaster de desejo faz com que a gente se desconecte da realidade. E aí viver fora da realidade é viver num processo de alienação. Então é importante a gente ir percebendo, será que eu preciso mesmo disso? Será que eu estou necessitada disso ou será que é só um desejo? Agora, como eu disse, que não tem problema desejar e até um perigo desejar, não desejar, às vezes você não
tá necessitando. Por exemplo, eu eu comprei esses dias 2 batons vermelhos, que eu ando usando batom vermelho todo dia. Tô numa fase, sabe aquela música velha? Tô assim, nessa fase, usando batom vermelho e por aí. Aí, eu não tava necessitando de um batom vermelho. Quanto mais 2, né? Mas era um desejo que era possível ser realizado. Por que não? Eu vou sentir culpa se eu tô desejando? O problema seria realmente eu querer batom vermelho e sair comprando todos os batons vermelhos da face da terra para experimentar todos, não tinha nem boca para passar. Mas como minha boca é grande, 2 logo acabam. Então deixa que eu compre meu batom vermelho, por que não? Entendem? Agora, eu já passei por uma fase muito relacionada à minha infância, de uma série de privações que não eram de necessidades básicas, mas sim de alguns desejos que precisaram ser reprimidos e nem expressos. Ainda no fim de semana conversei sobre isso com o Pedro, e a minha mãe, ela estava jantando em casa e a gente comendo temaki, e eu fiquei muito feliz. Eu sempre, gente, que como comida japonesa, eu me alegro e me sinto grata e expresso minha gratidão por poder comprar a comida japonesa. Porque há alguns anos isso não era possível, ou era possível de maneira muito restrita, muito calculada, né? E aí eu expliquei isso pro Pedro, nossa, eu fico muito grata. E o Pedro é um menino muito desejante, tanto que eu tenho dificuldade de lidar. Por quê? Explico para vocês como eu expliquei para ele. Quando eu era pequenininha, eu ficava com muita vontade de comer determinadas coisas, mas não era possível. Aquelas coisas que são supérfluas, não era possível. E não era possível assim, de vez em quando, quase nunca mesmo, comer um lanche. Eu não tô falando isso para me vitimizar, não. É só uma realidade que eu vivia. Eu passava na frente de uma lanchonete bem específica lá do meu bairro e tava assim, de sábado, com família e tal. Pra minha família aquilo não era possível. E eu ficava com vontade. Só que por eu também me adaptar desde muito pequenininha àquela realidade, por querer poupar os meus pais do sofrimento que já era para eles não poder prover esses desejos das filhas, eu ocultava meu desejo como se eu não quisesse. Tanto que se alguém me perguntasse, eu era capaz de dizer não, não quero, não, tá tudo bem, não quero não tô com vontade. Você quer isso aqui? Você quer esse lanche? Eu era capaz de dizer não. Então esse também foi um problema para minha vida, porque a relação que eu desenvolvo com o desejo, com o prazer, com o desfrute, com a abundância também é escassa, também é muito limitada. São tantas crenças limitantes que foram desenvolvidas dali, a falta de senso de merecimento e tantas coisas que decorrem. Eu sei que essa não é uma realidade, não é uma exceção, né? Tantas e tantas e tantas pessoas que vivem assim. Tanto é que eu tenho uma certa dificuldade para sonhar muito, assim. Por exemplo, se me pergunta, que lugar do mundo você quer conhecer? Eu não tenho muita essa fantasia, ou esse desejo, esse sonho de que lugar no mundo, porque para mim ainda é tão distante que eu prefiro nem pensar como uma estratégia de defesa. Uma outra coisa que desde que eu comecei a namorar o Diogo, a gente passava passeando no shopping. Ele é um cara que sonha muito, entusiasta da vida, é muito otimista, acredita demais na vida, apesar das adversidades. E aí ele via um carro bonito, desses carros que ficam no shopping para exibir, né, o carro, enfim. Ele era capaz de entrar nesse carro e querer ver, e se pudesse fazer um test drive, ele faria do carro, né? E aí às vezes ele falava, vem aqui dentro, vê. Eu falava, não, tá bem aqui, tudo bem aqui fora. Porque era um carrão tão grandão, tão poderoso, tão distante de mim, que eu falava, pra que eu vou lá? Não me permitia ir. E eu não posso nem falar no passado, porque até hoje, se o carrão estiver lá, eu vou olhar, vou contemplar, vou achar bonito, mas pra que ir lá? Né? Então, isso pode parecer uma banalidade, uma bobeira, simplesmente um jeitão de ser, mas tem relação também com a baixa permissão para desejar, e permissão que eu mesma me dava, porque eu interpretei a realidade da minha infância desta maneira, minha vivência desta maneira. Outras pessoas, numa realidade de escassez, têm mais garra ainda para desejar e falam, porque quando eu crescer, eu vou conquistar o mundo, eu vou ter, eu vou acontecer. Ou expressam, porque já vem também de fábrica com uma tendência a expressar mais os próprios desejos. Então, nós não somos determinados
pela nossa cultura familiar e nem pela cultura em que a gente vive, mas nós somos influenciados grandemente. Então tem toda essa dinâmica entre o conteúdo interno e o conteúdo externo para que a gente desenvolva a nossa forma de ser, de estar, de pensar, de sentir no mundo, de se relacionar com o mundo, tá? Então eu quis fazer uma parte antes de falar, de entrar no como lidar com ela, com a frustração, porque se ela é filha do desejo e da expectativa que a gente desenvolve, geralmente o desejo tem a ver com as coisas ou as circunstâncias e a expectativa em relação ao outro, né? Eu crio uma expectativa de que o outro deveria corresponder e ele não corresponde da maneira exata como eu acho justo, adequado, preciso, e aí eu vou ficar numa frustração danada. Então eu preciso aprender a analisar, a conhecer, a reconhecer mesmo os meus desejos, como eu estava dizendo, e também a expectativa sobre o outro. Porque o outro é só o outro querendo existir e com a complexidade da vida, como você também. Né? E às vezes a gente espera, como eu disse, que a gente tem expectativas em relação às crianças que elas ainda não podem corresponder. E a gente cobra demais, então diminuir essa cobrança, essa exigência vai ajudar a gente a conviver melhor, né? E também desenvolver compaixão e autocompaixão. Então vamos lá para os comos. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me falam, tá bom? Eu tô passando aqui rapidinho e tô vendo que a Ari tá me chamando para ir para Nova York. Você já me chamou e eu sempre acho que é só uma brincadeira, tá? Mas se um dia eu for aí, nós vamos fazer uma live juntas daí, só para contar para todo mundo que eu realizei esse desejo que nem tenho. Então eu preciso primeiro aprender a desejar para colocar foco, né, Ari? Ai, que prazer de ter tua companhia por aqui, muita saudade, viu? Muita mesmo. E essa, só uma partezinha, né? A tendência a desejar pouco e a me entregar pouco para os prazeres também aparece nos meus relacionamentos, né? Então a Ari, que tá aqui, me chamou esses dias pra gente bater um papo e que era para eu preparar, para me encontrar no FaceTime, né? Nós somos amigas, enfim, aí se prepara aí com vinho. E eu, sim, vamos marcar, vamos. Tô até hoje, Ari, aqui, ó. Só que me chama para fazer um trabalho à noite para ver se eu não vou. É isso, semana passada eu fui pra live, arrumei um horário, entendeu? Mas para desfrutar os prazeres e os desejos da vida, vamos lá, né? Vamos aqui também. Eu sou uma pessoa que tem um grau de tolerância para frustração, assim, que algumas pessoas admiram. A Lari, minha amiga Larissa Chaves, estava por aqui, talvez ela tenha saído já, mas ela algumas vezes já me falou sobre isso. Nossa, eu admiro a sua capacidade para lidar com frustrações, com a sua resiliência e tudo mais. E tudo sempre tem mais de um lado. Né? Às vezes a gente olha e admira o outro e fala, uau, que potência que aquela pessoa tem para lidar com frustração. Mas não está sabendo que, por outro lado, ela tem uma baixa expressão de desejo. Então, tudo tem um custo, né? A gente precisa não romantizar as vivências do outro, justamente porque não dá para conhecer em complexidade. A minha terapeuta conhece bastante essa complexidade, e as pessoas mais íntimas também. Mas, assim, no geral, nem tudo pode ser analisado assim como um recorte, tá? Mas convém que todas as pessoas aprendam a lidar melhor com a frustração, e para isso que nós estamos aqui, né? Então, bora lá para alguns comos, assim. Primeira coisa, eu diria, chegou a onda, vai vir por uma onda. Não vem pela racionalização de que, eu desejei o chocolate e não tive. Às vezes vai vir. No geral, não. No geral, vem primeiro a frustração. Depois é que a gente vai poder, em algum momento, parar para tentar descobrir de onde veio aquela frustração. Então, às vezes, gente, nem vem a frustração em si como uma consciência aqui pela mente, mas sim pela raiva. Às vezes vai vir pela raiva. Quando você tá sentindo raiva de tudo, acordou com raiva, e raiva daqui, raiva dali, raiva de lá, e de repente tá passando um tempo assim, para ir para um segundo passo. Primeiro é o parar, o segundo passo seria então reconhecer da onde é que vem essa raiva. A gente precisa aprender a nomear
aquilo que a gente está sentindo, não simplesmente porque tem que acertar exatamente o nome, mas sim para poder tomar posse. Quando a gente nomeia alguma coisa, a gente toma posse, né? Você tem um cachorrinho, Domingos Cunha que fala isso, você tem um cachorrinho que é teu, ele tem um nome, né? Ele chama Fred, Bob, qual que é o nome do cachorro. Você não vai cuidar do cachorro do vizinho, embora você possa até saber o nome dele, mas não foi você que nomeou, não é teu. Você não cuida lá do cachorro, a não ser que o vizinho viaje e fala, você cuida pra mim, mas no geral você vai cuidar daquilo que te cabe, daquilo que você nomeou. Então, dar nome às nossas coisas é muito, muito importante pra gente poder cuidar delas. Um segundo momento, ainda lá no reconhecimento, é poder perceber qual é a derivação, né? Da onde que essa raiva está derivando. Por isso que eu quis fazer a árvore genealógica, por mais que eu tenha apresentado para vocês de maneira bem confusinha, né? Falei que é filha, falei que é mãe e fiz uma anotação tão bonitinha aqui, deixa eu mostrar para você. Anotei a árvore genealógica na hora de apresentar, me confundi. Mas eu acho que deu para perceber, né, que tem toda uma dinâmica relacional desse sentimento com algumas circunstâncias. Então você para e vai vendo, puxa uma flecha, assim, sabe? Sabe essas... Tem gente que é ótimo de fazer isso na hora de estudar, como chama esquema, né? Faz um esquema, assim. Puxa uma flechinha, de onde que tá vindo essa raiva? Tô com raiva de quem? Embora a raiva seja minha, é claro que ela foi engatilhada, né? Ou por uma pessoa, por uma coisa, por um fato, uma circunstância, ou pela própria vida. Às vezes é uma raiva sem nome, a gente tá com raiva de uma circunstância. Ok, localize o contexto, pelo menos. Se não tiver como fazer uma flecha assim muito específica, localiza o contexto, tá? Localizou esse contexto? Acolhe, não relativiza. Eu tô cansada já de atender um monte de gente que fica relativizando as próprias dores, as próprias emoções, os próprios sentimentos, fica, mas também fica jogando o jogo do contentamento, fica brincando de poliana. Não dá pra brincar de poliana o tempo todo. Tem hora que tem que falar, tá um saco isso aqui. Quem é mãe aqui, pai, não sei se tem homem aqui, o Diogo tava por aqui, vou falar para as mulheres. Quem é mãe tá de saco cheio de ser mãe. Não tô de saco cheio de ser mãe, não pode falar isso, porque, meu Deus, nananã. Para com isso. Você não vai ficar falando, colocando outdoor que você tá de saco cheio, mas na sua intimidade, se você não puder falar pra si mesma, vai falar pra quem, criatura? Então, lida com isso, é verdade, enche o saco às vezes. E a gente não enche o saco da pessoa em si, a gente não vai deixar de amar aquela pessoa, mas a relação às vezes enche. A demanda, a disponibilidade que a gente tem que ter para o outro, ter que abrir mão de si mesmo o tempo todo, ter que deixar de se priorizar. O que é priorizar? Sei lá, até esqueci. Muitas mães estão nessa fase. Né? Ela não lembra nem quem ela é. Na foto do Instagram tem ela e a criança, na foto do WhatsApp tem ela e a criança, nem sabe quem sou. Né? Tô num momento desse da vida, como que não vai encher o saco? Como que não vai sentir raiva? Como que não vai se frustrar porque queria estar tomando vinho e não tá podendo porque o bebê tá acordando de noite, nem poder tomar vinho posso porque tô amamentando? Claro que vai ter frustração. Tem que lidar com isso e acolher, não é só passar por cima e colocar debaixo do tapete, porque aí a bomba vai estourar. Lide com a frustração como? Acolhendo a dita cuja. Acolhendo mesmo, podendo dar suporte para isso. E você não vai ser crucificada, você não vai ser queimada na fogueira, como na época da caça às bruxas. Ninguém vai fazer inquisição dos seus sentimentos. E se alguém fizer, você tem que se proteger. Se você for comentar a sua frustração com alguém, primeira coisa, escolha bem com quem você vai comentar. E se você não tiver com quem comentar, escreva. Grave um áudio para si mesma. Todo mundo hoje em dia tem um grupinho para si mesma, não tem? Se não tem, ainda faça. Grava, se escuta falando. Faça terapia se você puder. Encontre um espaço para ocupar o seu lugar de dor. Todo mundo precisa. E não tem dorzinha, dorzona. Não tem a dor de quem está passando uma necessidade do que é básico e a dor de quem está com a despensa cheia de comida. Tem dor, dor é dor. Todo mundo que tem carne e osso sente dor. E você pode lidar com a tua dor. Então, acolher ela é um primeiro lugar. Porque se você pular esse passo, você não vai conseguir chegar no último.
Não adianta, senão você só vai ficar fazendo de conta que tá tudo bem, que a vida é sempre maravilhosa, que é tudo lindo e que você sabe lidar com a vida como ela é. Não. Para com isso. Chega, porque não tá pegando bem, tá? Tem até nome para isso, positividade tóxica. Já passou o tempo da gente ficar nesse lugar, tá bom? Então, acolheu, você vai expressar. Expressar como? Como assim eu te disse. Você vai lá na sua terapia e vai falar para sua terapeuta, pro seu terapeuta. Tem que falar ali, vai ali esconder que você tem dor. Vai ali esconder que você tá de saco cheio do teu marido, do teu filho, da sua funcionária, da sua colega de trabalho, da sua chefe, tá? Até quem tá aqui, tá trabalhando comigo, pode também ficar de saco cheio de mim, tá tudo bem. Vai lá, né? Lida com isso, expressa isso nos espaços que você pode expressar. E às vezes é direto pra pessoa, tá? Às vezes é direto pra pessoa. Como? Aí a gente vai lidar com os comos, né? Você não vai expressar com toda a tua impulsividade, porque não vai levar a lugar nenhum. Então, primeiro você acolhe, e quando a gente consegue acolher, aí a gente expressa com a autenticidade, que eu tenho também aprendido sobre isso, que ser autêntico não é sair falando pelos cotovelos, passa por um filtro daquilo que vai ser útil para você e para o outro. Se não for útil, então você tem que usar uma expressão de, como eu chamo isso de, aquela expressão catártica, assim, de expurgar, esqueci o nome, exorcizar. Você quer exorcizar alguma coisa, você não precisa falar isso pro outro. Você coloca em algum outro lugar para dar vazão, tá? Mas não precisa jogar no outro, senão você não vai também chegar nos outros passos. Aí expressou, a gente vai pro quinto, que é descentrar-se para considerar perspectivas. Aqui a gente já chega no lugar do adulto. Esse quinto lugar aqui, a criança não chega. Nesse quinto lugar, ela não chega sozinha, ela chega com a mediação. Se ela tiver um espaço desde pequena em que ela possa expressar o que sente, mesmo que seja de maneira vulcânica, com grito, com choro, com malcriação e tal, e se aí o adulto puder estar ali com ela, dando suporte, ou seja, suportando mesmo a expressão dela, ela vai, com o tempo, aprender depois que achar, né? Depois que aquele mar agitado ficar mais calmo e o movimento das ondas continuarem seguindo o seu fluxo, ela consegue se descentrar para considerar perspectivas, ou seja, para ponderar, para refletir sobre as diversas possibilidades desse desejo, sobre a real necessidade desse desejo ser atendido de imediato, porque alguns desejos nós temos que continuar nutrindo, que nem esse que eu brinquei aqui com a Ari, da gente poder continuar nutrindo e ela me ajudando a desenvolver esse desejo de ir lá para Nova York, mas ele não pode ser realizado agora, nem por conta do dinheiro, nem por conta da pandemia, nem por conta da vida como ela tá. Então, a gente pode ir adiando quando a gente se descentra, não necessariamente abrir mão. Ah, tá bom, que nem criança pequena, não posso agora, também não quero nunca mais, deixa. Aí você se embirra com o teu próprio desejo. Não precisa necessariamente ir para esse lugar. Você pode ponderar, perceber, poxa, realmente, né? Agora não dá, mas aqui não deu o plano A, mas quem sabe tem um B? Eu posso ir para Nova York, mas será que eu posso ir para Ibirá? O Diogo foi fim de semana. Será que eu posso ir para Brotas? Posso ir para Foz do Marinheiro? Sei lá, algum lugarzinho aqui perto, sabe? Então, é aqui, é nesse lugar, nesse ponto da frustração, quando a gente está lidando com ela, que a gente vai para o plano A. Aliás, a gente descentra do plano A e vai para o plano B, C, D, E, vai aqui encontrar alternativas, tá? E aí a gente chega num sexto lugar, que é de adaptar-se, mas não uma adaptação irrestrita, assim, uma adaptação dessa, como eu disse, incondicional, uma adaptação, sabe, de completamente, se resignar àquela situação, não isso, mas uma adaptabilidade, que é uma habilidade muito esperada dos adultos. Os adultos que têm inteligência emocional vão desenvolvendo pela vida adaptabilidade. Eles conseguem, a gente consegue entrar em relação com o contexto da realidade e responder, ter responsabilidade, responder com habilidade àquele contexto. E aí
flexibilidade, resiliência. Então é nesse momento que a gente ali anteriormente ponderou, né, as perspectivas e as alternativas, e aqui a gente chega num lugar de recalcular a rota mesmo, de consolidar uma nova rota. E aí a gente vai desenvolvendo a capacidade de suportar a vida, suportar, vocês lembram que eu fazia assim? Dar suporte à vida, de adiar as gratificações, né? E de viver em sociedade, de viver a vida em sociedade, de aprender a ter uma convivência saudável consigo e com o outro, podendo ser humano, tá? Não é para você deixar de ser humano, não é para você deixar de desejar, mas sim de você conseguir se relacionar com a vida sem também o tempo todo paralisar na sua raiva. Porque se você não segue esses passos, não como uma receita de bolo, mas como possibilidades, e parou ali, frustração, raiva, aí daqui a pouco vem outra frustração, outra raiva, outra frustração, outra raiva, outra frustração, outra raiva, a gente não sai daí. Fica patinando, fica numa vida pastosa, sabe? Melecada, cheia de chatice o tempo todo, murmurando pela vida. Ó céus, ó vida, né? Fica assim o tempo todo, nada. Não se contenta com nada. Então, nem brincar do jogo do contentamento e nem deixar de se contentar com a vida. E isso, um ponto que vai ajudar bastante é desenvolver contemplar a vida na simplicidade, nas pequenas coisas que vão bem, nas pequenas coisas que nos gratificam porque simplesmente são. É poder, por exemplo, eu tô aqui com essa ametista, é poder parar um pouquinho e olhar para ela e simplesmente porque ela é assim, pura e simples, contemplar. É contemplar a folha da árvore que cai, é contemplar o cheiro do incenso que você acende, é contemplar a velinha que você acende, é contemplar a tua cama quentinha, com aquele lençol esticadinho que você arrumou logo cedo, aí você vai deitar e contempla isso. Então, cada inspiração contemplativa, você também vai nutrindo internamente essa capacidade de lidar com as suas frustrações. Então é isso, né? Gostoso, gente. Eu falei para mim mesma que ia ser uma live rápida porque eu decidi que faria essa live hoje, 5 da tarde, né? Aí eu pedi pra pessoa que faz as artes, falei, você tá por aí? Porque assim, se tiver, você pode fazer uma arte pra mim rapidinho, se não puder também não tem problema. Sabe que é que eu confirmei comigo mesma que tô disponível pra essa live agora. E aí foi uma confirmação meio assim, de supetão pra mim mesma, porque a partir de amanhã, eu sei que a gente já acabou, quem tá por aqui... a partir de amanhã recomendo silêncio, oração, até domingo, tá? Se você acredita que você é um pozinho de areia no universo, na hora que você contempla a magnitude da galáxia, a gente sabe que nós somos poeirinha cósmica, né? Então, eu não sou entendedora de astrologia, mas eu respeito tanto quem entende. E eu soube por uma pessoa muito entendida, e depois por mais de uma, mais de outra e outra, que amanhã vai ter um eclipse poderoso. E ao mesmo tempo tá tendo umas outras conjunturas astrológicas de amanhã até domingo, que vão deixar assim as coisas meio abaladas, algumas confusões começam a acontecer, a comunicação fica truncada, as coisas estão assim. Aí você fala, não acredito em nada disso. Não precisa acreditar não, viu, boba? Acontece do mesmo jeito, porque você é poeirinha cósmica, o trem tá mexendo lá em cima, você vai ser influenciada, querendo ou não, acreditando ou não. Então, assim, percebeu que o trem tá pegando por aí? Silêncio, meditação, oração, conexão, contemplação, tá? Fica a dica, tá? Dica boa, dica compartilhada, como a Bru diz, né? Então eu decidi fazer assim, rapidinho, porque a partir de amanhã... Não é que eu vou sumir daqui não, viu, gente? Mas eu não quero, né, ficar aqui falando umas mensagens dessas para depois ser interpretada mal. É melhor eu me prevenir, tá bom?
Então é isso, coisa linda de companhia de vocês, adorei. Tô aqui voltando para os comentários e sempre se tiver alguém que quer fazer pergunta, vocês me falam. Aí eu sei que tem comentários de vocês. Gente, ela tá falando que isso tá além das habilidades dela pro momento. Que é isso? Eu tenho que aprender a bloquear essa escuta invasiva dessa Siri. Ai, ai. Aí tem comentário que vocês vão fazendo enquanto eu vou falando. Então, eu leio, eu entendo, mas é aqui que as pessoas não entendem. Ai, ai, que bom conseguir tomar esse tempinho assim, porque, gente, isso aqui pra mim não é um trabalho, viu? É uma troca gostosa, um abastecimento. A Ana Cláudia disse que pensa que é muito das mulheres esse lance de não se permitir. É verdade, é muito das mulheres nessa cultura. Porque se a gente for acolher assim a história das mulheres de uma sociedade num tempo em que a sociedade era matriarcal, não era assim das mulheres não se permitirem, sabe? É que infelizmente a gente teve que aprender a não se permitir, né? A Sara disse que nomear os sentimentos é importante, porém muito difícil. Tem momentos que parece tudo bagunçado. Você lembra, Sara, que quando tiver muito bagunçado, lembra que as emoções básicas são as que vão te nortear, né? As emoções básicas, a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o amor, né? Então essas emoções básicas aí vão te dar uma norteada, tá bom? A Lari falou que tratou isso com a Sol, muito pertinente a live. O Bruno tá aqui ouvindo. Ah, o Bruno tava aí, eu só falei das mulheres, né? Então, Bruno, bem-vindo. A live foi pra Ana, ela tá dizendo. Que coisa boa quando a gente se identifica. Obrigada. A Ari que disse que gosta da minha humanidade. Que delícia. Tutorial para grupo só com você. Crie um grupo com alguém e exclua esse alguém. Pronto. Porque tem pessoas que não sabem fazer isso. Ai, ai. A gente precisa de um grupo só com a gente. Tem um grupo eu para mim mesma. Assim. Então é isso, minha gente linda. Ah, o André também estava por aqui. O André, sinta-se incluído. A importância do autoconhecimento, né? Para saber diferenciar entre o que é necessário e o que é apenas um desejo. Isso aí. Ai, que coisa boa. Amei ler vocês. Eu não saio ainda, porque se eu sair, eu perco todas as mensagens de vocês. Obrigada, viu? Pela companhia. Gratidão. E eu contemplo cada palavra assim, ó, recebo no meu coração. Um beijo grande e até a próxima, né? Ó, semana que vem, segunda-feira, vai ter uma live no YouTube da escola a respeito dos princípios educativos da escola, mas que são princípios de vida, relacionamentos, brincar e integralidade, como isso influencia no desenvolvimento do ser integral. Serve para todo mundo, para quem tem criança na escola e para quem não tem, tá? Depois eu vou divulgar mais e vocês ficam sabendo. Eu tinha dito dias atrás que eu queria compartilhar 2 conteúdos. Um era esse, sobre as frustrações, e o outro é sobre o relacionamento entre irmãos. E aí eu venho semana que vem também, quem sabe, para fazer mais uma live sobre isso, tá bom? Um beijo, boa noite para vocês. Tchau, tchau.